Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Glauber Destro, do canal Missões na Europa, e hoje nesse vídeo nós vamos saber mais sobre como é que está o cristianismo, principalmente o evangelho, na Noruega. Eu estou aqui com uma amiga chamada Ruth Mota Christiansen, que vive na Noruega desde 2006, mais ou menos, e hoje a gente vai conversar então sobre a realidade espiritual nesse país. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi, Ruth, como é que você tá? Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu saúdo todos os brasileiros, né? Todos os que chegarem a ouvir esse vídeo. É um prazer para mim estar aqui, é muito especial. E eu queria desejar paz do Senhor a todos. Eu queria me apresentar, eu sou Ruth Mota Christiansen. Eu sirvo ao Senhor Jesus aqui na Noruega há mais ou menos uns 11 anos. Eu Eu vim para cá, para a Noruega, para ajudar uma irmã, minha irmã de sangue mesmo. Ela se casou e eu não queria muito vir para a Noruega, mas acabei vindo por causa disso, para ajudar ela. Pensava eu que ia só ajudar ela, mas eu percebi com o desenrolar dos tempos que foi um chamado de Deus para minha vida. Eu recebi Jesus, me converti logo no segundo ano, logo que eu cheguei aqui na Noruega, não era cristã. Venho de uma família cristã, aí no Brasil, né, meus pais, mas eles se desviaram, a minha mãe especialmente se desviou quando eu era muito criança, então eu não entendia, não sabia o evangelho, não tinha muito entendimento. E pois é, estou aqui e estou servindo a Jesus aqui e estou me aprendendo muito. Amém, que bom. E Ruth, explica um pouco pra gente como é que tem sido o seu ministério, os seus ministérios aí por Noruega. O que que vocês costumam fazer, você e seu marido? É, é assim, hum, quando eu fui, logo quando eu me converti, eu senti o chamado de Deus para entrar em uma escola bíblica, aprender mais da Bíblia. Então eu fui, né, consegui entrar numa escola bíblica interna aqui na Noruega e lá conheci o meu esposo. Então eu me casei com ele, nós se casamos e eu vim para o meio da Noruega. Na verdade, a escola era no sul da Noruega. E eu vim com ele para o lugar que ele morava, né? Original dele. Então, aí, quando chegamos aqui, eu recebi um verso da Bíblia que tem a ver com aquele. Eu não me lembro onde está agora, mas é assim: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E eu peguei, anotei esses versos, até coloquei na minha casa, assim, bem, bem visível. E então eu e meu esposo começamos a fazer muita oração, oração em casa e um pouco reunião, convidava pessoas de pouco a pouco. Na verdade, eu não sabia que aquilo ali era o meu ministério, que aquilo ali era, né, aquilo ia começar dali. Então nós fazemos isso, orações e, e chamava as pessoas, convidava os amigos dele para vir visitar a gente. Ali ele orava pelos amigos dele. E foi aí, começou assim. Amém, que legal. E vocês têm alguns estudos bíblicos nas casas, algumas células que vocês fazem? Sim, tem. Na verdade, aqui na Noruega tem um grupo grande de brasileiros, principalmente no sul da Noruega, que é onde eu morei, que é onde tem a minha irmã, que eu vim para a Noruega por causa dela. Lá tem um grupo grande e o Senhor foi me guiando para esse grupo de mulheres, de pessoas, para fazer oração com elas, para fazer reunião nas casas. E eu fui começando a fazer isso com elas. E então ficou, tipo assim, bem, bem definido que sempre, todo ano eu vou lá visitar elas ou elas vêm me visitar. Mas sempre, mais frequentemente eu vou visitá-las, vou na casa delas
e a gente se encontra ali, faz reunião, né? Culto no lar. Tem vezes que quando eu passo vários dias, a gente faz jejum e oração, a gente ajuda uma a outra, arrecada doações. Às vezes elas querem doar alguma coisa e eu recebo essas doações e aí dou para outras pessoas que estão precisando. Amém. Que legal. Bom, então já deu para conhecer um pouco aí da Ruth Mota, e alguns ministérios aí pela Noruega. Eu queria então conversar um pouco contigo, Ruth, mais para saber a realidade da Noruega. Eu tenho aqui, anotado aqui, fiz algumas pesquisas de informações básicas sobre a Noruega, para todos nós sabermos melhor aqui. Eu vi que a Noruega tem um pouco mais de 5 milhões de habitantes, então é um país não tem muitos habitantes, comparado com outros países da Europa, e a capital é em Oslo, e o idioma, aqui tem dois, o norueguês e o lapão. É isso mesmo, Ruth? Você fala o norueguês, e como é que é esse lapão? Na verdade, eu só tenho conhecimento do norueguês, mas eu sei que tem outras línguas sim, porque aqui tem umas pessoas que eles é como se fossem índios, né? Índios. Aí no Brasil eles ficam bem mais afastados, nos lugares mais frios. O nome deles se chamam Salmena, assim, mas eu não sei sobre outras línguas, eu não ouvi falar nunca. Assim, Então, eu sei que eles têm, mas eu não conheço. ok, então para o pessoal que vai querer ir para a Noruega para servir, para evangelizar, a língua básica com certeza tem que ser o norueguês, tem que aprender o norueguês, né? Tem o norueguês e o inglês. Aqui é muito falado o inglês e é muito usado. Quando eu cheguei aqui, eu senti muita falta do inglês, porque eu não tinha o inglês e o norueguês, então você tem que aprender o norueguês. E eles têm os programas bem organizados aqui na Noruega, que você vai imediatamente para uma escola norueguesa, né? É o governo que decide, né? Que faz assim. Então eu fui para a escola e eu aprendi o norueguês. Tá? É muito difícil, é bem complicada a língua? Sim, é muito difícil. Eu até passei muitas dificuldades, até fisicamente senti da dificuldade que é. E é isso que também eu tenho muito no meu coração por causa da dificuldade do norueguês. Eu acredito que foi um milagre de Deus mesmo, assim, uma misericórdia, que eu aprendi bastante rápido. E tem muitos brasileiros que eu conheço que acredito que o Senhor me guia para elas, porque tem muitas que não sabem o norueguês e elas me falam que acham muito difícil aprender, mas estão aprendendo, né? Estão se esforçando. Ok, amém. Então, eu tenho aqui estou aberto aqui na internet o Google Mapas, e eu queria passar um pouco aqui contigo no Google Mapas para você explicar um pouco das regiões ou aonde você está e explicar um pouco do Evangelho, como é que é o povo aí na Noruega, ok? Eu moro bem aí onde tu tá com o mouse, bem no meio da Noruega. Acredito que até aparece. É Mosjøen, a cidade mais conhecida, aqui mais perto de mim. Ok. E tem alguma diferença entre o pessoal do sul e do norte? Tem sim. No norte da Noruega tem menos pessoas, habitantes, e é muito mais frio. E tem cristão em toda a Noruega, mas eles como é que diz, eles se encontram e a maioria eles tá no sul da Noruega. Até onde foi que eu comecei a minha história cristã, que a minha irmã ela mora no sul, né? Então a primeira igreja que eu fui guiada pelo Espírito Santo, né? O nome dela é Filadélfia e fica no sul da Noruega. E a escola bíblica que eu fui fica só um pouco afastado de onde eu morava, e dali eu vim para o meio da Noruega.
Ok. E na Noruega, tem muitos crentes ou não? São crentes que eles falam que são crentes, mas na verdade não são praticantes? Essa parte aqui eu gosto muito, porque isso eu sei bastante. É, como eu falei, eu acredito que eu tenha falado um pouco antes, eu estou bem inserida nesse cristianismo aqui da Noruega, o cristianismo, principalmente o evangélico, que é onde eu estudei naquela escola bíblica, né? Então, dali eu aprendi muita coisa. Dali nasceu, tipo assim, o meu cristianismo, praticamente, porque eu não tinha muito, sabia muito lá o do Brasil. Então, primeira coisa que eu queria dividir, né, aqui é que o cristianismo e as reuniões, as coisas, tudo do cristianismo vem pela TV, canais de TV. Aqui eu acredito que tenha outros, mas tem dois canais de TV que são muito grandes. Inclusive, o que eu fui para a escola bíblica foi um canal de TV, que eles têm a central de TV, o nome da TV se chama Vision Norge, né, Visão Noruega. Então, nesse canal, do canal de TV eles também têm jornal, eles usam jornal e eles usam rádio, né? E a escola bíblica, entre outras coisas também menores, para chegar até as pessoas. Então, tem esses dois canais de TV e é o que eles mais usam. Por isso que agora eu posso dizer que as igrejas aqui da Noruega, tem muitas igrejas evangélicas. Eu estou falando primeiro do evangelho, né, dos evangélicos. Tem muitas igrejas evangélicas, praticamente em todas as cidades, mas tem poucas pessoas dentro das igrejas. E creio eu que seja por causa da TV. Essa TV, as TVs, mas eu falo mais daquela que eu conheço. Ela tem conteúdos muito bons, tem ensinamentos muito bons, que também vem dos Estados Unidos. Eles trazem muitos ensinamentos e programações dos Estados Unidos, trazem muitos evangelistas, pastores de outros países. Tem vários pastores muito bons da África aqui, tem muita igreja da África também. O povo da África está muito adiantado, mais adiantado do que os brasileiros aqui na Noruega. E eles têm também outras organizações que não são TV, mas tem um que se chama Centro Evangélico e Jesus Médico, que é de outras organizações menores, entre outras. Tem muitas outras também. Essas são as mais conhecidas, essas são as que eu conheço, os líderes e outras pessoas que trabalham nelas, né? E tem outro canal que se chama Canal 10, que é também. E a Noruega, e essas TV, elas são expandidas para outros países também. Tem na Finlândia, tem na Suécia, tem na África também, esse mesmo canal. E eu ouvi dizer que no ano passado eles também fizeram alguma aliança com o Brasil, né? Muito forte. Aqui é muito a TV. Eu acho que isso que eu creio que as pessoas não vão muito nas igrejas locais ou nos templos, por causa que essa TV abrange muito. E as coisas que elas dividem é muito de qualidade. Praticamente eu acho que a maior qualidade vem pela TV. E eles também têm um cinema também, cinema cristão aqui. E eles têm muitos encontros assim grandes, que se junta todas as organizações uma vez por ano, que se chama Oslo Symposium, que lá eles também se juntam com organizações que são muito ligadas com Israel também. Tem uns nomes aqui, eu acho que eu não preciso falar. Então, é muito assim, eles têm muita ajuda de fora da Noruega. A ajuda é muito grande e as pessoas aqui da Noruega também, os cristãos, eles são muito bem preparados também, os líderes, né? Eles fazem muito orações, são muito ligados em orações. E por causa dessa ligação com os Estados Unidos, com as pessoas, eles aprendem muito dos Estados Unidos, eles sugam mesmo, sabe? Quando ele vê outras pessoas de outro país, eles sugam mesmo e aprendem mesmo. Tem um homem, eu não lembro o nome, um senhor, que ele é dos Estados Unidos e ele tem uma organização aqui na Noruega, que se chama Oração por Todos.
aqui na Noruega. Então, esse homem, ele ajudou muito a Noruega e ele ainda está aqui. Ele vive aqui, né? Ele mora aqui, mas ele é dos Estados Unidos. E no verão, eles fazem muitas reuniões no aberto, né? Público, nas praças. Eles montam aquelas barracas bem grandes. E, na verdade, no verão é que as coisas acontecem de verdade aqui, né? Porque no inverno não é mais dentro dos templos, ou como eu falei, a TV. Eles usam muito a TV. Até eu mesmo gosto muito dessa TV. Essa TV me ajuda muito. Toda a minha família. E nas TV eles têm programação para adultos, para adolescentes e para criança. Ressaltando que até que precisa mais para as crianças, porque só essa TV que eu conheço que... Não, tem uma outra organização, mais uma. Um rapaz, um senhor, que ele tem um chamado muito para as crianças aqui na Noruega, mas é só esse rapaz, eu não conheço outros. E aí, falando, tem muitas igrejas, por exemplo, eu moro num lugarzinho bem pequeno e aqui tem uma igreja bem pequena também, né? E as pessoas são muito ativas na igreja, onde o pastor é norueguês e a pastora ela é dos Estados Unidos. Então faz com que as coisas fiquem bem pentecostal lá. Mas assim, eu viajo para as outras igrejas vizinhas aqui e eu vejo que elas são bem calorosas. As evangélicas, bem calorosas, dão muito, são muito boas para doar, pois eu acredito que também facilita pelas raízes que são cristãs, porque elas aprenderam esse valor. E é isso, eu acho, é muito bom aqui, nessa parte. Mas em relação às outras igrejas que não são cristãs, por exemplo, como as igrejas que eles chamam Igreja dos Estados, né? Do Igreja do Estado, elas já são mais frias. Elas fazem só os rituais, que como eu até olhei um programa um vídeo aí no Missões na Europa, é verdade, do jeito que tá lá, né? Eles fazem só casamento, batismo, e quando morrem, né, as pessoas, eles fazem aquela celebração. É bem frio, mas eles são bem assim caridosos também, assim, para dar as coisas, para dividir. Todos eles são muito assim parecidos, que até se confundem. É uma coisa muito importante aqui na Noruega, você se confunde muito bem quem é cristão e quem não é, porque eles são muito parecidos. Todos eles são muito bons, todos eles doam muito e todos eles é bem fácil de se enganar, assim, né? Não tão fácil por causa desse calor que é mais forte nos evangélicos. Né? É isso. Amém. Que legal. Bom saber tudo isso. E como você falou, parece então que tem várias igrejas espalhadas em quase todas as cidades da Noruega, mas na verdade essas igrejas são muito pequenas, estão com poucos membros, na verdade, né? São poucos membros, mas eles são muito ativos, né? Esses poucos, eles são bem ativos. Então, parece um pouco de cidades da Europa, como Itália, por exemplo, onde tem muitas igrejas católicas, mas você chega lá, não tem ninguém lá dentro, tem uma, duas pessoas orando. Então, é mais ou menos isso, que tem muita estrutura, assim, de igrejas, no caso, na igrejas evangélicas, na Noruega, mas com quase ninguém lá dentro. É mais ou menos assim? Elas são grandes, a maioria são grandes. Até aqui no meu lugarzinho, que é muito pequeno, a igreja é grande, física, mas as pessoas são poucas. Então, eu creio que seja por causa da grande TV, né? São duas TV muito grandes, que elas têm conteúdos muito bons. E eles têm muita ajuda dos Estados Unidos, né? De fora, muitos ensinamentos muito bons. Então, eu creio que as pessoas ficam muito em casa. E ali elas recebem o seu alimento espiritual, ali elas recebem... E tem muito testemunho que as pessoas receberam Jesus por causa desse canal de TV. Inclusive, o meu esposo foi um, em casa. Então, ela é bem fácil de achar também, porque, como eu falei, as raízes daqui da Noruega, ela é muito cristã. Então, todas as pessoas que falam um com o outro, né, se comunicam, eles são muito bem informados, o povo aqui. Não tem negócio de, eu não estou sabendo.
porque eles conversam e agora com a internet eles dividem tudo que está acontecendo ao seu redor, tudo. E como é que é um pouco a igreja local aí? Tem alguma diferença entre a igreja no Brasil, a igreja na Noruega? Como é que é o estilo de fazer igreja, liturgia na Noruega? Eu creio que a diferença tipo assim, que ter mais pessoas na igreja, porque aí a gente se sente mais caloroso, né? Aquela união, aquele monte de pessoas para ajudar um ao outro, porque quando tem menos pessoas a gente se sente que tem menos pessoas para ajudar, né? Aí então a gente tem que ir para fora. Como eu falei, vamos visitar as casas, vamos fazer contato. No verão, a maioria das pessoas programa alguma coisa, né? E sai para fora, vai evangelizar, vai para a praça. Eu conheço pessoas que vai pescar, né? E na pescaria ali faz amizade, divide o seu material, convida para visitar. E é assim, desse jeito. Ok. Bom, eu tenho uma pergunta para você no sentido de missões. Você está falando que tem televisões, tem canais de TV bem conhecidos na Noruega, que tem várias igrejas, embora são há poucos membros, tem igrejas, né? A minha pergunta é: você acha que precisa, então, de mais missionários na Noruega? Sim, precisa sim. Por quê? Porque aqui na Noruega tem muitas pessoas de outros países. Então, essas pessoas de outros países, essa pergunta é muito importante. Elas se sentem muito separadas de tudo, até das coisas normal aqui da Noruega, principalmente com as coisas das pessoas cristãs. É isso que eu falei, que eu consegui chegar a atravessar muita coisa que muitos não chegaram a atravessar, quando tem a ver com o cristianismo. Tem muitas pessoas cristãs que vêm da África, que vêm do meu país, né, do Brasil aí, e outros países que não conseguem se adaptar ou entrar no cristianismo aqui. Então, eles estão muito por fora. E além dos noruegueses, precisam muito de missionários por causa dessa parte que eles não são muito estudados. Assim, eles fazem o básico aqui. Mas porque eu estou acompanhando aí no Brasil e também dos Estados Unidos, eu vejo que o Brasil e os Estados Unidos, eles tem muitos professores bíblicos, ungidos, bem inteligentes. E aqui na Noruega, não. Eles só usam o básico. É um povo como se fosse assim, tudo criança na fé. Entendeu? Eles precisam de muita ajuda. E eles se aproveitam mesmo, eles pedem ajuda, eles correm atrás dos países que estão oferecendo. E, como eu falei, já tem muito missionário aqui, mas tem muito da África. E do Brasil eu não sei se tem muito, tá parecendo que tá pouco. Mas precisa muito, sim. Se vier, será muito bem-vindo, e se vier, vai ser muito bem recebido, muito bem usado, porque até vejo pelo meu desenvolver do meu chamado aqui como está sendo tão importante, como eu nem parou aqui. Oi. Entrou? Eu não tô ouvindo. Oi, Alô? pronto, pode falar. Oi. Acho que alguém ligou aqui que eu tô no Messenger, aí às vezes as pessoas mexem lá. Posso continuar só? Vai fundo. Pois então precisa muito sim de missionários aqui na Noruega. Na verdade, as pessoas aqui na Noruega, essa palavra missionário, eles nem falam muito, sabe? Porque eles se consideram todos servos, só servos. Eu ia até comentar esse negócio de títulos aqui na Noruega, eles não falam muito sobre títulos. Mas apesar de que a gente reconhece, né? Quando é um evangélico, você percebe logo. Quando é um pastor, você percebe. Quando é um apóstolo, a gente percebe em espírito, né? Pela função. Mas eles não usam muito essas palavras. Eles só se consideram todos servos. E falam só, eu estou aqui servindo, eu sou servo, né? Todos. Interessante, que legal. Essa é uma grande diferença aí entre a Noruega e vários outros países, né, como o Brasil também. E sobre o catolicismo? É bem baixo a porcentagem de católicos no país. Como é que é? Você vê católicos por aí?
Olha, é assim, quando tem a ver com outras religiões, eu não sou muito bem informada. Mas eu sei, assim, um pouco que não tem muitos católicos, não. Não tem muitos católicos, tem um pouco daqueles dos muçulmanos. E, e esse eu acho que é um grupo de religiosos que é mais comentado aqui na Noruega, além das raízes cristãs e da igreja estadual, né, que é também muito baseado no cristianismo. Tem bastante imigrante, refugiados que estão indo para a Noruega? Tem bastante e sempre está aumentando mais. É, tem muitos que é muçulmanos e tem muitos africanos também. E acho que outros países também, mas os outros são menos falados. Ok. E você teria algum testemunho, alguma experiência aí na igreja ou de evangelismo que você gostaria de compartilhar conosco? Sim, eu cheguei a pensar aqui em um enquanto você estava falando, porque é assim, quando eu me converti, imediatamente quando eu me converti, eu fui guiada pelo Espírito Santo por Deus para ir a uma igreja chamada Filadélfia, no sul da Noruega. Não, no sul. Então, lá eu estava com bronquite e não sabia, né? Mas eu estava sofrendo, eu estava doente, eu tinha pegado licença do meu trabalho. Então, essa foi a maior experiência que eu tive, a primeira, entre muitas outras depois. Eu estava com bronquite, não sabia, e fui na igreja. Convidei uma outra irmã e acabou dando certo e fomos lá. Então, quando eu cheguei na igreja, eu senti um mover tão grande de Deus, aconteceu uma coisa tão muito grande dentro de mim. Senti que o meu coração batia muito forte. Eu amei estar naquele lugar. Era a primeira vez que eu ia numa igreja. Na verdade, eu recebi Jesus em casa, ouvindo hinos, e eu li uma oração, né? Uma oração de salvação em casa. E ali o Espírito Santo me guiou depois para essa igreja. Então, a experiência foi muito grande. Eu chorava muito, eu não sabia como me comportar porque estava muito forte. Aí eu percebi que quando eu cheguei em casa, aconteceu coisas bem fortes assim em mim que eu fiquei boa, né? Eu fiquei curada da bronquite e foi muito especial. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu na minha vida e depois eu divido outros, se Deus quiser. Tem muitos outros milagres. Amém. Então, depois mais para frente você compartilha aqui com a gente mais experiências e testemunhos. É um prazer saber mais aí sobre o que Deus tem feito na Noruega ou aí na região onde vocês moram. Ah, bom, para terminar, já chegando quase aí no finalmente, Ruth, eu acho que tem muitos pastores, missionários, gente com chamado para ir para a Europa, ou talvez Deus está chamando para ir próprio para a Noruega. Que dicas ou que mensagem você gostaria de deixar para eles? Eu gosto, assim, que viessem. Mas assim, uma coisa que eu tenho muito no meu coração é que viesse como um chamado de verdade, muito forte mesmo. Pois a Noruega não é fácil de nenhuma maneira, nem espiritualmente, nem naturalmente. Pois o clima é muito difícil, e aqui falta muito amor também, né? As pessoas, elas têm amor, mas elas são mais fechadas. Então, seria muito bom pessoas que conseguissem ser bem abertas e conseguisse, assim, se adaptar bem, fosse flexível com as pessoas. Eu acho que com muito amor mesmo, porque é isso que quebra as barreiras. Amém, é verdade, com muito amor mesmo, você tem razão, esse é um ponto muito importante. E você mencionou de que tem um problema muito grande aí na Noruega, de que o clima, você falou desse clima. O que seria isso? É uma opressão que tem aí que você sente quando você está por aí na Noruega? Como é que quais são esses problemas que tem? Esse clima também pode ser espiritual e natural. Aqui tem muitos assim principados e potestades muito difíceis, exatamente por causa do país ser muito rico, né?
para chegar no coração das pessoas é bem difícil. E a gente sabe que isso é principados e potestades. E por causa também do muito estudo que eles têm, como eu falei, eles são muito bem informados, muito mesmo. Eles são bem estruturados, eles são bem estratégicos, então eles são muito inteligentes, é muito difícil chegar neles pela inteligência. Só se for o amor mesmo, muito amor. E o clima é a questão de que aqui tem muitas montanhas, os lugares são divididos longe um do outro, e o clima aqui é muito frio, e para se transportar de um lado para o outro é muito difícil, tudo é bem combinado e com bons contatos. Assim, não é assim, eu vou para tal lugar e vai para onde, entendeu? É isso. Amém. Então, você deu aí umas boas dicas aí de evangelismo para quem for servir na Noruega, como, por exemplo, eu vou tentar lembrar aqui, resumir aqui, você me ajuda depois acrescentando algumas coisas, vamos ver. A língua é muito importante, né? Aprender o norueguês, principalmente, mas também saber o inglês seria uma ótima vantagem. Também sobre há uma opressão espiritual mais forte na Europa, eu diria, conversando com outros pastores, a gente percebe isso muito mais do que uma opressão que é mais visível do que estando no Brasil ou alguns outros países. E também tem a dificuldade de transporte, que o país tem muitas montanhas, então é bem planejada essa questão de acesso e tal. Você falou também sobre muita gente que é crente ou se diz crente, mas não pratica muito, não vai muito na igreja. Então, seria interessante para evangelizar, conhecer essas pessoas e procurar trazer mais comunhão para essas pessoas, né? Para se tornar mais e mais membro no corpo de Cristo. E você teria mais alguma outra ideia? Nessa área de como evangelizar? Isso mesmo. Eu acredito que manter contato e, se possível, ser um bom doador. Ter aquele coração de dar, de dividir, porque aqui eles fazem muito isso. A Noruega ela já é um país rico, é um país, como eu falei, de raízes cristãs, então os não cristãos, eles são muito doadores também. Doam sempre, dão muito, sempre estão presenteando uns aos outros. Então é isso, ter isso no coração, de não ver pela aparência da Noruega ser rica, mas ver com o coração de Deus mesmo, de Jesus, que Deus ele doou, né? Ele se doou a si mesmo, ele doou tudo que ele tinha. Então, sabendo que é muito importante isso, de doar, ter isso no coração. Amém. E um ponto forte que você também havia mencionado antes, eu esqueci de mencionar, de lembrar aqui, é a questão do amor, né? De ir no país amando o povo e sempre proclamar o amor de Cristo aí onde você estiver. Ok. Muito obrigado, Ruth, por essa conversa, para a gente saber um pouco mais sobre a realidade espiritual da Noruega. Eu queria saber contigo sobre como nós podemos orar por você, seu marido, pelos ministérios que vocês fazem. Bom, eu creio que na questão de que a gente possa conseguir mais pessoas, né, conseguir chegar no coração das pessoas com o evangelho, eu sinto muito pela salvação das almas em primeiro lugar, porque é isso que é o mais importante, não as coisas. E depois também na questão da doação, pois apesar de que as pessoas são muito boas, né, mas às vezes tem um empecilho ali, às vezes, em certas situações, para doarem mais, assim, né, e de coração, assim. É sempre bom orar nessa parte das pessoas quererem doar. Ok, amém. Muito obrigado, então, Ruth. O nome é Ruth Mota Christiansen, isso mesmo? Obrigada. Foi um prazer para mim estar participando. Amém, obrigado. A gente vai estar orando por você, seu marido, seus ministérios, pela Noruega, para que haja mais salvação, para que venha mais missionários, que o nome de Cristo seja
mais proclamado, glorificado nesse país que precisa também de receber mais amor de Cristo. Ok. Bom, então, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre como é que está o cristianismo, o protestantismo, principalmente, na Europa, principalmente agora, então, na Noruega. Espero que vocês tenham aprendido mais, assim como eu aprendi, e continue acompanhando aqui o canal para aprender sempre mais sobre missões na Europa. Um abraço.